Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, vamos abrir a Bíblia, palavra viva, palavra verdadeira, em 2 Timóteo, a segunda epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Vamos ler novamente o versículo 6. Versículo 6. Por esta razão te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Pai querido, graças te damos sobre esta palavra, rogamos a direção do teu Santo Espírito sobre esta ministração e que o Senhor venha falar poderosamente em nossas vidas. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 epístolas, foram 13 cartas. Nenhum outro escritor, apóstolo, escreveu tanto quanto o apóstolo Paulo. Dessas 13 epístolas, 10 são consideradas como epístolas gerais. O teor do conteúdo é coletivo, porque trata-se de cartas direcionadas a uma comunidade. No entanto, as 3 outras cartas, elas têm um teor mais específico, mais pessoal. Já não é vista mais como epístolas gerais, mas como epístolas pastorais. Não é Paulo se dirigindo a uma comunidade, é Paulo se dirigindo a uma pessoa. Eu confesso a vocês que quando se trata de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, eu atribuo uma atenção um pouco mais especial. Não que eu julgue mais importante do que o outro, mas eu atribuo uma importância, ou melhor, uma atenção mais especial, tendo em vista que é uma carta íntima, de uma pessoa para uma pessoa, não de uma pessoa para uma comunidade, não de uma pessoa para várias pessoas. E confesso que muitas vezes, para entender melhor, para assimilar melhor, me coloco no lugar do jovem Timóteo, permitindo assim ser instruído pelo apóstolo Paulo, homem de Deus. Da mesma forma, eu quero te convidar aqui a se colocar no lugar do apóstolo Paulo, porque de fato esse é o sentido da palavra de Deus, é nos apoderarmos dela, nos tomarmos posse daquilo que está sendo dito, porque para nós também foi dito, amém? Então o que é que nos diz aqui? Desperta o dom que há em ti. Olha que palavra tão forte. O interessante é que a segunda epístola de Timóteo, ou melhor, do apóstolo Paulo a Timóteo, ele estava preso. Ele estava na masmorra do Império Romano, aguardando sua sentença definitiva, sentença de morte. E ao ele escrever, ele se dirige ao jovem pastor Timóteo, que está na sua faixa etária, segundo os estudiosos, de 13 a 16 anos. Apenas um menino. E muitas instruções existem de Paulo a Timóteo. Uma delas ainda em 1 Timóteo, na primeira carta de Timóteo 4,14, capítulo 4, versículo 14, dizia o seguinte: não te faças negligente ao dom que há em ti. Dias mais tarde, tempo depois, o apóstolo Paulo tem a oportunidade de se dirigir novamente a Timóteo. E ao se dirigir,
ele diz: desperta o dom que há em ti. Tudo nos leva a crer que em algum momento o jovem Timóteo foi negligente quanto ao dom que ele recebeu do Senhor. Se na primeira carta ele diz: não te faças negligente, mas na segunda carta ele diz: desperta o dom que há em ti, logo subentende-se, por pura inferência, de que o jovem Timóteo tinha permitido, não sabemos exatamente qual era o motivo, a razão, a causa, as circunstâncias, mas aquele dom que nele havia, adormeceu. E a grande questão aqui é que, embora não venhamos saber exatamente qual foi a razão que o levou a tamanha situação, mas trata-se de uma realidade. Eu tenho 16 anos de cristãos, e quantas vezes eu não me deparei com pessoas que permitiram que a chama do Espírito viesse se extinguir? Quantas vezes eu não observei pessoas vivas, avivadas, mas precisando de um reavivamento, porque permitiu que em dado momento viesse mortificar seus sonhos, seu chamado, seu dom, a unção de Deus que havia nessa pessoa. O apóstolo Paulo, ele é direto, contundente, muito enfático. Desperta o dom que há em ti. Eu gostaria de chamá-lo nessa hora para, juntamente comigo, refletirmos sobre em que situação Timóteo se encontrava. Com certeza muito crítica. Com certeza ele já não era mais o mesmo. Com certeza ele já não tinha mais os mesmos anseios, já não tinha mais o mesmo fervor, já não vivia na mesma efervescência do Espírito. E Timóteo e Paulo, mesmo preso, diz: desperta o dom que há em ti. E essa é uma preocupação minha, porque eu estou diante de um público onde tenho plena certeza que tem muitos dons espirituais nesse lugar. Tem dons de cura, tem dons de milagre, tem dons de revelação, tem dons de conhecimento, tem dons de fé, tem dons de sinais e prodígios e proeza. Eu estou diante de um público que tem um potencial extraordinário nas mãos de Deus. Mas a minha preocupação é, de repente, como se encontra esse dom. Dom vem de uma palavra grega, carismata, que significa dádiva, que significa benevolências, bênçãos divinas. E a grande questão aqui é como se encontra o dom que Deus lhe deu em sua vida. Será que por algum momento, seja lá o que for, decepção, frustração, se desapontou com algo ou com alguém e permitiu que a chama do Espírito viesse se extinguir, que o dom que Deus te deu e te confiou viesse simplesmente adormecer? E quantos não andam com um dom adormecido, podendo ser usado tremendamente, poderosamente por Deus, mas se encontram adormecidos? Eis a razão, justamente, do apóstolo Paulo exortar ao jovem Timóteo: desperta o dom. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela: desperta o dom. Desperta o dom. Desperta o dom. Talvez você esteja aí: pastor, eu me encontro assim, eu já não sou mais o mesmo, eu preciso ser chacoalhado, eu preciso de um despertamento que me venha trazer de volta aquilo que eu era, que o chamado venha aquecer novamente em meu coração, que eu venha novamente usar os dons. Talvez você se encontre nessa situação e pergunte: mas como isso é possível? O que devo fazer? Bom, eis a grande questão que o apóstolo Paulo traz toda essa instrução. Em primeiro lugar, para despertar o dom, a grande verdade, irmãos, é: lembre-se que há um dom em ti. Olha só o que está escrito no versículo 6: por cujo motivo te lembro,
que despertas o dom de Deus que existe em ti. O que é que ele diz? Eu te lembro que há um dom de Deus em ti. Ei, não se esqueça que há um dom de Deus em você. Não podemos esquecer nem sequer por um momento que existe um dom de Deus em nós. E o interessante é que quando se trata de dom, a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 8, subindo aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Não há um cristão sequer, escute o que eu estou falando, que é a mais pura verdade, que não tenha um dom e uma dádiva especial de Deus. Você pode não saber qual é o seu dom, você pode não saber qual é o seu chamado, mas de uma coisa você deve ter total certeza: há um chamado e um dom específico de Deus em sua vida. Você precisa despertar no sentido de desenvolver esse dom, descobrir esse dom de Deus que há em você. Amém? Todos têm um chamado, todos também têm dons, e a Bíblia nos incita e nos instiga a buscar os dons. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz: procurai com zelo os melhores dons espirituais. Não é procurar com zelo o dom, os dons. Isso significa que você pode ter vários dons, variedades de dons. Então todos aqui estão conscientes que tem um dom. Agora talvez você não saiba de uma outra verdade. Romanos capítulo 11, versículo 29. O chamado de Deus e os dons são irrevogáveis. Sabe o que isso significa? Deus escolheu você, e não foi outro. Deus tem um compromisso contigo. Deus tem negócio contigo, meu irmão. Não adianta transferir essa responsabilidade. Deus chama fulano, chama cicrano. Moisés tentou, não foi? Quem Deus escolheu para libertar os hebreus do Egito? Quem foi? Quem foi? Ele quis ir? Quem foi? Vai brigar com Deus, meu irmão? Moisés lá no monte, Deus chama Arão, ele é eloquente, culto, erudito. Eu sou pesado de língua, pesado de boca. Deus diz: Moisés, quem fez o surdo, o mudo, o que veio, o que não veio, não fui eu, o Senhor dos exércitos? Pois vai que eu serei com tua boca. Era como se Deus dissesse: e daí? Você pensa que para mim é uma surpresa você ser pesado de língua e pesado de boca? Eu mesmo lhe fiz assim. Eu lhe criei, lhe formei do jeito que é, até mesmo com essas próprias limitações, para que você sempre venha reconhecer que o vaso é de barro, mas o tesouro que o vaso carrega, a glória, a excelência, é sempre para Deus. Deus é quem permite as próprias limitações em nossas vidas. Mas é importante entendermos que temos uns dons e que esses dons são irrevogáveis. Deus te chamou com um propósito. Há um desígnio divino em nossas vidas que vai além do nosso entendimento. E talvez você possa ser um pouco mais crítico e falar: pastor, e Sansão? Sansão perdeu os dons, perdeu a força e perdeu o chamado. Bom, pode ser até uma questão capciosa, mas se você entender que quando o anjo se revelou a Manoá, pai de Sansão, disse: olha, o teu filho será meu, consagrado, nazireu, não se passará navalha sobre a sua cabeça, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Como foi que Sansão morreu? Você lembra a história? Realmente, ele foi ouvir Ivete Sangalo naquela época, aí foi atrás de Dalila, vai buscar Dalila, ele foi... veio cego, com os cabelos careca, né? Cortaram os seus cabelos, raparam o seu cabelo, perdeu a força. Mas a Bíblia diz que ele lembrou-se de Deus, e no momento que ele lembrou-se de Deus, pediu novamente a força que Deus tinha dado como dom, Deus lhe deu. E estava tendo uma festa no palácio real dos filisteus, todo mundo satirizando, todo mundo escarnecendo de Sansão. E Sansão naquela hora pede força e começa a empurrar
2 colunas. E aquelas 2 colunas sustentavam todo aquele palácio. E a Bíblia diz que todo o palácio simplesmente sucumbiu e desmoronou. E o texto bíblico termina dizendo: matou Sansão mais em sua morte do que em sua vida. Eu pergunto a você, cumpriu ou não cumpriu o chamado de Deus na vida de Sansão? O que foi que o anjo revelou a Manoá, o pai de Sansão? Ele é servo escolhido que livrará o meu povo das mãos dos filisteus. E em sua morte, ele livrou o povo de Deus das mãos do filisteu. A grande questão é que Sansão poderia ser juiz em Israel, casado com uma linda, bela judia, ter destruído todos os filisteus e viver em paz, vendo seus filhos e os filhos dos seus filhos. Mas ele preferiu o caminho da desobediência. Mas o chamado e os dons que são irrevogáveis se cumpriram na vida de Sansão. Então, meu irmão, presta bem atenção. Há um dom de Deus em minha vida, em sua vida, em nossa vida. Esses dons são irrevogáveis. Não adianta pedir para que outro venha lhe representar, como fez Moisés, porque o compromisso de Deus é com você. Não adianta terceirizar o chamado. Não adianta transferir a responsabilidade. O chamado de Deus é contigo, o negócio de Deus é contigo. Então saiba que você tem esse dom. E a grande pergunta é: como eu posso, pastor, despertar esse dom que está adormecido? Como eu posso fazer isso? O texto vai dizer: lembra que há um dom em ti, mas lembra. E aqui é muito forte, gente. Lembra. É muito importante lembrar do chamado de Deus, dos primeiros dias, dos primeiros momentos em sua casa, em sua presença. Lembra? Como você queria estar em todas as vigílias, você não perdia congresso, você não perdia culto nenhum. Lembrar. A Bíblia nos fala que Jeremias, um profeta, escreveu um livro. Sabe como é o título desse livro? Lamentações. Olha o nível que Jeremias chegou. Lamentações, o livro todo é de lamentação. No capítulo 3 desse livro, ele vai revelar a sua vida, vai se despir totalmente. E ele vai dizer que está prestes a se desviar. Ele está prestes a cometer uma apostasia. Mas no versículo 21, ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele muda completamente. Ele começa falando de coisas ruins, termina falando de coisas boas. Começa falando de fracasso, termina falando de vitória. Muda completamente. Sabe por que existe um campo que a gente precisa aprender a batalhar? É o campo da mente. Seus pensamentos vão se transformar em sentimentos, seus sentimentos, palavras, suas palavras, atitudes, e suas atitudes vão revelar quem você verdadeiramente é. Portanto, antes de se preocupar com sua reputação, se preocupe com suas atitudes. Antes de se preocupar com suas atitudes, se preocupe com suas palavras. Antes das palavras, os sentimentos. Antes dos sentimentos, o quê? Os pensamentos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: se há alguma coisa boa, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso quê? Pensamento. Como já diz o ditado, oficina vazia, ou melhor, mente vazia, oficina do diabo. Essa vida ociosa, de não pensar em nada, e pior, de pensar em coisas ruins, vai atraindo maldição sobre nós. Então há um campo de batalha que você precisa vencer, meu irmão. É a sua própria mente. Todo o processo de libertação, todo o processo de conquista, ele começa na mente. Provérbios, eu não lembro a referência, mas diz o seguinte: assim como o homem pensar, assim será. Assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Então cuidado, que há um conflito em nossa mente, e nós precisamos vencer, revelar Cristo como o Senhor da nossa mente. Então, para despertar esse dom, lembrar que há um dom em nós, é o que Cristo fala à igreja de Apocalipse, à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Jesus se revela a essa igreja e diz: tenho porém contra ti. Ei, escute,
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Volta às primeiras obras. Arrepende-te, senão virei até a ti e retirarei do teu lugar e tomarei o teu candeeiro. Olha que coisa forte. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, lembrar onde caíste e volta às primeiras obras. Às vezes eu falo com alguns cristãos que eles tratam do primeiro amor com nostalgia. No meu primeiro amor, eu era tão fervoroso. Eu lia a Bíblia de manhã e de noite. No meu primeiro amor só vivia orando, só vivia buscando a Deus. No meu primeiro amor. Eu disse, e agora? Foi na época do primeiro amor, pastor. Primeiro amor, eu queria ganhar o mundo para Jesus. E agora? Pastor, foi na época do primeiro amor. Como se fosse algo que aconteceu, não deve acontecer. Passou, já não deve mais existir. Esse é um erro terrível. Porque o primeiro amor, ele deve se renovar sempre em nossas vidas. Porque a Bíblia nos diz que a presença de Deus, ela se revela em nós em glória, de fé em fé. Ainda existe mais de Deus para as nossas vidas, irmãos. Ainda existe mais. O apóstolo Paulo diz, não que eu tenha alcançado a estatura de varão perfeito, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Existe um alvo chamado Jesus Cristo, e só há uma forma de chegarmos a esse alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prosseguindo firme e forte no caminho que o Senhor tem para nós. E o apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo, lembra-te que há um dom em ti. Então tenha essa certeza, há um dom em você, e você precisa se lembrar desse dom. A questão aqui é muito séria. Talvez você tenha esse dom, deixou adormecer esse dom porque você se sente incapaz. Senhor, eu não tenho capacidade. Deus de repente te chamou para cantar, para pregar, para ensinar, para evangelizar, seja lá o que for, e você diz, eu não me julgo capaz. Quantas pessoas vivem nessa complexidade, apresentando tanto mecanismo de defesa para o Senhor? Olha, Jesus conta a parábola dos talentos. Eu não sei se você já prestou atenção nessa parábola, mas duas coisas chamam muito a minha atenção. A primeira diz o seguinte: a um homem deu 5 talentos, a outro deu 3 talentos, a outro deu 1 talento. E deu a cada um conforme a sua capacidade. Ou seja, Deus concedeu os talentos a cada um conforme a sua capacidade. Então, meu irmão, Deus te deu esse dom, ciente de que você tem capacidade, e essa capacidade de fato vem dele para a sua vida. Sabe aquele ditado que virou um clichê? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Portanto, se Deus escolheu você, tenha certeza que ao mesmo tempo Ele é aquele que se responsabiliza com aqueles que Ele mesmo chama. Aquele que Ele chama, Ele se responsabiliza. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Então, a primeira coisa na parábola dos talentos é: deu a cada um conforme a sua capacidade. A última coisa que chama a minha atenção, a segunda coisa: o que tinha 5 multiplicou, ficou com 10. O que tinha 3 multiplicou, ficou com 6. O que tinha 1, foi o que ele fez? Enterrou. E ele usa do seguinte argumento: Senhor, eu sei que Tu és severo no dia da prestação de conta. Eu sei que Tu és severo. Então eu preferi poupar o pouco que eu tinha para não perder. E Jesus diz a ele: servo mau, ruim e negligente, foste infiel no pouco, até o pouco que tu tem te será tirado. Ele perdeu tudo o que tinha. No fim, ele acabou perdendo tudo o que tinha. Há um dia de prestação de conta com Deus, e nós bem sabemos. E a pergunta que eu posso já antecipar é: qual é a desculpa que você vai dar?
Os dons são irrevogáveis? São. Os chamados são irrevogáveis? São. Mas eu não estou defendendo aqui um fatalismo teológico, como se nós fôssemos marionete de um destino traçado. Não. Nós temos a nossa responsabilidade e você vai entender um pouco melhor isso. Agora, há um dia que Deus vai dizer basta. É igual aquela história que eu conto aqui algumas vezes, né? Uma aldeia estava inundando, estava sofrendo essa inundação, e tinha um homem muito temente a Deus, que dizia, Deus vai me mandar, vai me enviar socorro. E vem uma canoa, vem uma jangada, vem um navio, vem helicóptero, e ele, eu não vou não, porque Deus vai me enviar socorro. Enfim, simplesmente ele não consegue um lugar tão alto para se proteger, acaba morrendo, chega no céu revoltado. Mas Deus, tanto que eu cria, confiava em Ti, sempre declarava, o Senhor vai enviar socorro, o Senhor vai enviar socorro, cadê o Teu socorro? Aí Deus, vem cá meu filho, eu enviei canoa, enviei jangada, enviei navio, enviei helicóptero, enviei bombeiro, enviei tudo, e você ainda queria que eu enviasse socorro? Ou seja, Deus já fez tudo o que devia fazer, e há pessoas que ainda não conseguem entender o chamado de Deus, o agir de Deus. Despertando o dom que há. Como isso é possível? Lembre-se que há um dom em ti. Segundo, está no texto, seja responsável pelo seu dom. Olha o que o texto diz: por cujo motivo te lembro que desperte o dom que existe em ti. Sabe o que é que eu acho interessante aqui, sobre essa lição, seja responsável pelo seu dom? É que o apóstolo Paulo olha para Timóteo, ao escrever para Timóteo, ele diz, desperte o dom que há em ti. Ele não diz, olha Timóteo, pede a Deus para despertar o dom que há em ti. Olha Timóteo, faz uma campanha para Deus despertar o dom que há em ti. Faz um jejum, uma consagração, para Deus despertar o dom que há em ti. Não, Timóteo, você é responsável pelo dom que há em ti. Então não adianta ficar, Deus, desperta o dom que há em mim, Deus, desperta o dom que há em mim. É o próprio Deus que está pedindo que você venha se posicionar e despertar o dom que há em você. Eu não creio nessa soberania divina propagada em nosso tempo, que nos isenta das nossas responsabilidades. Você olha para as escrituras, você vai encontrar, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 8. Também está escrito em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías 1, 19, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então existe uma atitude humana, existe uma posição humana, existe uma postura nossa. Então desperta o dom que há em ti. Então não adianta clamar aos céus, clamar a Deus para que esse dom venha se despertar. É responsabilidade sua. É o que está escrito em Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes dentre os mortos, e o Senhor te levantará. Desperta, tu que dormes. Você que percebe que está adormecido, que já não é mais o mesmo, é tempo de despertar. Mas isso vem por meio de uma atitude sua, de uma escolha sua, de uma decisão sua. Não adianta, ainda não é chegada a hora, não é chegado o tempo, não é chegado o momento. Não, irmão. Paulo é muito enfático aqui, muito direto e objetivo. Desperta o dom que há em ti, não peça a Deus para despertar, é você que tem que despertar. É incrível isso, né? Me recordo que por vezes minha mãe, quando eu era pirralho, ia lá me acordar. Ela ia me acordar para ir para a escola. Todo mundo já passou por isso, né? Cutucava, chamava, sim, meu filho. Cutucava, mexia, balançava. Às vezes eu não queria acordar, ela dava umas palmadas boas, pular da cama. Mas eu lembro de ter chegado aos 15 anos, por aí. E ela disse o seguinte, olha, a partir de hoje é você que tem que se despertar por conta própria. A responsabilidade é sua. Se você vai para a escola, se você não vai para a escola, o que eu tinha de fazer eu já fiz. Agora seja homem. E ali eu tenho que me virar. Eu estou querendo dizer com isso que Deus não tem compromisso com mimado, com melindroso. Deus não tem compromisso com mimados.
Deus está à procura de homens, de mulheres que se posicionem, que tenham postura de pessoas responsáveis. Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu tenho muitas experiências com minha mãe que eu aplico ao Evangelho. Eu lembro quando ela me levava todos os dias para a escola, mas quando eu completei uns 11 ou 12 anos, que ela diz: agora te vira, tu sabe qual é o caminho. E com 12 anos eu saía daqui da Tipuó, ia lá para o Benjamin Sodré, andando a pé. Até combinou, até rimou, não foi? Benjamin Sodré. Eu era um garoto muito, assim, como é que eu posso dizer, sendo modesto. Era um garoto tão bom que todos os colégios disputavam, né? Eu comecei no 7 e fui para o Poli, do Poli fui para o Benjamin, do Benjamin fui para o Estadual, do Estadual fui para o Ciepa e me aposentei no Carlina. Era um aluno tão bom que existiam essas disputas, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E com 12 anos eu ia para o Benjamin Sodré, e pasma, eu estudava à noite, no Benjamin Sodré, com 12 anos. Mas eu lembro que minha mãe diz: você conhece o caminho, se vira. E eu entendo, hoje mais do que nunca, que ela estava me formando um homem. Um homem. E é isso que o escritor da carta de Hebreus diz: eu queria vos dar comida sólida, mas tenho que vos dar leite materno. Que vocês estão como menino, vocês estão como criança. Quando Sarinha começou a engatear, vou aproveitar falando da minha filha, que ela completa hoje 2 anos. Nós ficamos tão felizes, chamamos a família toda, tiramos foto, filmamos. Nessa era de WhatsApp, e a gente compartilhou tudo, e eu fiquei tão feliz. Mas ela está com 2 anos, se ela estivesse engatinhando hoje, você acha que eu estaria feliz? Eu quero que ela cresça, que ela se desenvolva. É quando os nossos filhos começam a falar papá, mamãe, a gente fica tudo besta, né? Tudo bestalhada, que coisa linda, maravilha. Agora imagina um marmanjão lá de 5 anos, mamãe, papá. Tem que crescer, tem que evoluir. E é isso que Paulo está fazendo com Timóteo, formando um homem, formando um líder espiritual. Desperta, você que tem que se despertar. Eu vi uma história certa feita que um pastor estava pregando, e um casal, um casal de senhores, na frente da igreja, e o senhor de idade começou a cochilar no ombro da sua esposa. O pastor começou a pregar, tentando disfarçar, mas incomodado, ele interrompeu a mensagem. Ele disse: minha senhora, por favor, desperte o seu marido. Ela disse: desperte você. E ele: como assim? Quem fez dormir é que desperte. Quem fez dormir é que desperte. Quem fez o espírito dormir? Foi você? Então desperte. Quem fez o chamado dormir? Foi você? Então desperte. Quem fez o dom dormir? Foi você? Então desperte. Quem fez a vocação dormir? Foi você? Então desperte. Quem fez dormir é que desperte. Desperte você. Meu irmão, se foi você que fez o Espírito de Deus adormecer, o chamado adormecer, então é você mesmo que tem que despertar o chamado do Senhor que há em ti. Amém? Cuidado com você que está dormindo. Cuidado com você que está dormindo. Vou lhe dizer uma coisa: Jesus está no Getsêmani. Jesus vai aos discípulos no momento que ele mais precisa dos abençoados, para não dizer o contrário. Pior que é tudo farinha do mesmo saco. Sou tão abençoado quanto eles. Se fosse eu, seria a mesma coisa. Se fosse você também. Mas chega lá e diz: olha, minha alma está angustiada até a morte. Eu preciso de pessoas que estejam comigo agora, orando. Aí Jesus vai, se isola, fica num lugar orando. Passa alguns minutos, Jesus volta lá. O que é que Jesus vê? Uma orquestra sinfônica, cada um roncando mais alto do que o outro. Jesus disse: o que é isso? Nem sequer 1 hora vocês podem orar comigo. Jesus desistiu. Jesus não despertou ninguém não. Jesus foi para o seu lugar e continuou orando. Só que enquanto Jesus estava orando, e os outros estavam dormindo, o que foi que aconteceu?
um anjo veio do céu enviado por Deus para consolar Jesus. Moral da história: aquele que é desamparado pelos homens sempre é amparado por Deus. Agora, outra verdade que não pode passar despercebido é que quem adormece perde as maiores experiências com Deus. Quem adormece não está ganhando, está perdendo. E lógico que eu estou falando aqui de uma sonolência espiritual. De uma sonolência espiritual. De pessoas que têm revelado uma certa antipatia. De não vir ao culto, de não participar de congresso, discussão, né, de retiro, seja lá o que for de evento. Eu sempre costumo dizer, quem vier vai receber a bênção, e quem não vier também vai receber a notícia que foi uma bênção. E aí, irmão, você quer receber o quê? Você quer receber a bênção ou quer receber a notícia que foi uma bênção? É terrível, né? Quando todo mundo diz bem assim, rapaz, foi uma maravilha, foi uma bênção, só faltou você. Poxa vida. Eu fui assistir aquela bendita programação, acabei perdendo um culto tão abençoado. Quem adormece é quem perde, meu irmão. Uma das maiores revelações, os discípulos perderam porque estavam dormindo. E quantas pessoas de nós não estão dormindo? Ei, escuta, quando Jonas estava dormindo, as pessoas estavam perecendo. Você lembra da história de Jonas, o profeta fujão? Ele tinha um chamado para ir para Nínive. Ele desce a Jope, pega o navio, vai para Tarsis, que é o contrário do mar Mediterrâneo. É como se Deus dissesse, vá para o norte, ele foi para o sul. Ele foi totalmente para o oposto. E chegando lá, ele entra no navio, desce para o porão e começa a dormir. Enquanto isso, sabe, uma grande tempestade veio, a embarcação está prestes a sofrer um naufrágio. Todos os marinheiros colocando suas mercadorias no mar, invocando a todo tipo de Deus, de divindade. E Jonas lá, fazendo o quê? Dormindo. Quando um homem que tem chamado, quando um homem que tem dom, quando um homem que conhece a Deus, vive dormindo, as pessoas vivem perecendo. Vivem perecendo. Agora, escuta uma coisa, meu irmão. O capitão do navio foi ao porão e chegou e disse para Jonas: desperta-te. Que ocupação é tua? Que ocupação é tua? Será que não te incomodas com o que está acontecendo? Jonas foi lá, clamou a Deus, eles enviaram Jonas no mar. Você lembra a história? Um peixe grande engoliu Jonas, vem devolver ele ao ponto inicial, ao ponto de origem, a cidade de Jope. E sabe o que é que eu aprendo com isso? É que para desobedecer a Deus, irmãos, a gente sofre desperdício. Para desobedecer a Deus, a gente chega a arcar com os nossos prejuízos. Mas quando a gente decide obedecer a Deus, não importa onde você esteja, mesmo nas profundezas do mar, Deus financia aquele que tem chamado, porque ele não gastou um tostão furado, ele voltou justamente onde estava. Ou seja, para desobedecer, você vai arcar com o seu próprio prejuízo, mas para obedecer, Deus vai investir e se responsabilizar com todas as despesas. Amém? Mas enquanto você está dormindo, cuidado, muitas pessoas estão morrendo. E quem sabe na tua família não está vivendo essa tempestade. E você vê as pessoas invocando a outras divindades. E você lá, dormindo. Você deixou o dom, o chamado dormir. Você lá, como Jonas. E a palavra de Deus é: desperta, tu que dormes. Desperta o dom que há em ti. Então, como despertar? Em primeiro lugar, lembre-se que há um dom em ti. Segundo, seja responsável pelo esse dom. Terceiro, olha comigo o versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Terceiro lugar,
não se envergonhe do dom de Deus que há em você. Isso é forte. O apóstolo Paulo, ele diz a Jonas: não te envergonhes. Logo, subentendemos, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, né? Não te envergonhes. Logo, subentendemos que Timóteo estava com vergonha. E quantas pessoas têm vergonha de Deus? Venhamos e convenhamos. Jesus disse o seguinte: aqueles que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu, diante do meu Pai, no grande dia, me envergonharei deles. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Quantas pessoas não têm vergonha de andar com a Bíblia, de declarar que é um verdadeiro cristão, vergonha de exercer o seu chamado no seu local de trabalho, na sua vizinhança, entre os seus familiares? Quantas pessoas vivem com esse dom dentro de si adormecido? E aqui o texto diz: não te envergonhes do testemunho. Sabe por quê, meu irmão? O dom que existe em nós é para testemunho. Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. Então, para que o dom? Para que o poder? Para sermos testemunhas. Você já parou para perceber o que é uma testemunha? O que é uma atalaia do rei? O que é um arauto do reino? O que é um embaixador de uma pátria? São esses os títulos que a Bíblia nos confere. Ser testemunha de Deus, ser embaixador dos céus. Não há motivo algum para que venhamos nos envergonhar, mas infelizmente muitos se envergonham. E não é nenhuma novidade. Lá está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Quando ele diz eu não me envergonho do Evangelho, é porque ele sabia que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Existem as pessoas que envergonham o Evangelho, as outras que sentem vergonha do Evangelho, e a outra que não se envergonha do Evangelho. Que tipo de pessoa é você? Permita-me a franqueza, é uma pergunta retórica, você não precisa responder. Mas número 1, você é uma pessoa que sente vergonha do Evangelho? Número 2, você é uma pessoa que envergonha o Evangelho? Ou número 3, você é uma pessoa que não se envergonha do Evangelho? O apóstolo Paulo se posiciona aqui como a terceira pessoa: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Ser cristão hoje é tendência, gente. Ser cristão hoje é moda, ser cristão hoje é status. É até bonito dizer, olha, eu sou agora evangélico. Mas na época do apóstolo Paulo, de extrema perseguição, onde ele teve que abrir mão de tudo, onde ele estava no alto expoente da sociedade, teve que abrir mão dos seus títulos, das suas posições. Aí, meu irmão, você sabe quem verdadeiramente ama a Deus ou quem simplesmente quer fazer barganhas com Deus. Agora a pergunta fica: você se envergonha do Evangelho? Você envergonha o Evangelho? Ou você é como o apóstolo Paulo, que não tem vergonha do Evangelho? Portanto, irmão, não se envergonhe do dom de Deus para testemunhar. Ao que o apóstolo Paulo diz: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, e nem de mim, que estou aqui preso. Antes participa das aflições do Evangelho. Participa de quê? Queria ouvir aí? Aqui fala sofrimento do Evangelho. Se alguém te iludiu, esse não é o meu papel. Tenho certeza que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. E o que Jesus nos diz aqui, é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me.
Isso é evangelho. Isso é evangelho. Eu me preocupo muito com esse evangelho de pétalas de rosas sendo espalhado. Esquecem do espinho que existe, que de fato existe. E aqui o apóstolo Paulo está falando das aflições, está falando dos sofrimentos por amor a Deus. Interessante quando o apóstolo Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, pobre, mas enriquecendo a muito, triste, mas sempre alegre, nada temos, mas possuímos tudo. Nada temos, mas possuímos tudo. Essa é a beleza do evangelho. Essa é a riqueza do evangelho, é que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, nada, nem anjo, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada. Estamos em Cristo, para sempre, para sempre. Essa é a verdade. Então, Paulo exorta Timóteo dizendo: desperta o dom. Sabe, querido, mais do que nunca, precisamos despertar o chamado de Deus que há em nós. Precisamos despertar o dom que Deus confiou em nós. Eu espero que a partir de hoje, você saia daqui resoluto, decidido a viver os dons de Deus em sua vida, a viver esse chamado de Deus. Os dons não se trata de mérito, não se trata de uma conquista humana, deixando isso bem claro. É uma dádiva divina. E é uma grande demonstração de fé viver os dons, viver o chamado de Deus em nossas vidas. Não há demonstração de fé maior que você saber qual é o seu lugar no corpo, qual é o seu lugar no reino, qual é o seu chamado, qual é o seu dom e procurar viver. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão adormecidas. Mas hoje é tempo de Deus nos despertar. Eu creio que nós estamos prestes a viver um grande avivamento. E eu oro por esses dias. Avivamento não é uma chuva de Deus caindo sobre você, mas são rios de Deus fluindo dentro de você. Isso é avivamento. Não basta simplesmente ter o Espírito. Isso é fato. Não basta simplesmente ter o Espírito. O que nós precisamos é ser possuídos pelo Espírito. Não basta simplesmente viver no Espírito, mas deixar o Espírito viver em nós. Não basta simplesmente habitar no Espírito, mas deixar o Espírito habitar em nós. Então, todos nós aqui, nascidos de novo, temos o Espírito, mas a pergunta não é essa. A pergunta aqui é outra. O Espírito tem você. O Espírito tem você. Então deixa Deus te tomar nesses últimos dias, deixa Deus te tomar nesses últimos tempos, deixa Deus te usar poderosamente nessa terra, e que você venha despertar o dom que há em ti. Por fim, e para concluir, eu quero dizer o seguinte: certo homem estava sonhando e ele teve uma visão. Essa história se tornou uma ilustração, mas ela surgiu a partir de uma revelação, por meio de uma visão. E ele passeava nas ruas, até de repente ele viu uma loja bem bonita e um letreiro bem grande: Loja de Deus. E ele, curioso em seu sonho, ele entrou na loja de Deus. E ao entrar na loja de Deus, ele viu muitos dons, muitas dádivas. Tinha lá dom de milagre, dom de sabedoria, dom de cura, dom de revelação, dom de visões. Que coisa impressionante, que coisa tão extraordinária. E ele perguntou ao anjo que estava no balcão, que era o recepcionista, ele perguntou: olha, quantos são? Quanto é? Qual o valor desses dons? E o anjo disse: é tudo de graça. Ele: que maravilha!
tudo de graça, é mesmo? Eu posso levar quantos? Você pode levar quantos você bem quiser. Oh, que coisa tão boa, rapaz. Então eu vou querer o dom de sonho, o dom de visão, o dom de cura, o dom de milagre, o dom da sabedoria, o dom da revelação. E ele ficou todo empolgado, entusiasmado, até que o anjo veio com tudo embrulhado em um pacote bem pequenininho que cabia na palma da sua mão e disse: olha, está tudo aí. Ele: como assim? Está tudo aí. Ele: olha, tudo, todos os dons que eu pedi. Ele disse: exatamente. Ele disse: mas como isso é possível? O anjo disse: esqueci de lhe dizer um detalhe. Na loja de Deus a gente só distribui sementes. Na loja de Deus a gente só distribui sementes. Os dons estão todos à nossa disposição. Todos. Por isso está escrito em 1 Coríntios 14: procure com zelo, cuidado. Os melhores dons espirituais estão todos à nossa disposição. Você pode se beneficiar com qualquer um desse dom. Agora não se esqueça de uma coisa: você só recebe a semente. Compete a você desenvolver o dom que Deus te deu gratuitamente. Você não pagou nada por ele. Você não teve custo, nenhuma despesa com ele. Aí você vai ter que ter o cuidado. Cuidado para desenvolver o dom que Deus te confiou. Portanto, eu digo mais uma vez à igreja, porque Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Deixa Deus te usar. Há um chamado de Deus na sua vida. E não adianta tentar fugir. Não há distância alguma que a graça de Deus não possa te alcançar. Deus disse a Paulo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, dura coisa é tentar fugir de Deus, é tentar se esconder de Deus. Deus tem um chamado em sua vida, Ele te confiou uma missão, há um dom sobre você. Eu quero nessa hora fazer esta oração aos céus juntamente contigo, para que Deus venha despertar os nossos dons, ou melhor, para que venhamos despertar os nossos dons, para que venhamos receber uma nova unção da parte de Deus em nossas vidas. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Aqui estamos diante de ti, Senhor, e entendemos a tua palavra, entendemos a nossa responsabilidade, entendemos, ó Deus, que devemos nos lembrar das coisas boas, das maravilhas do teu evangelho, e mais do que isso, nos comprometer para poder viver todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Usa-nos, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, como vaso de honra, como canal do teu poder. Faz, ó Pai, maravilhas acontecer em nós e através de nós. Abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, abençoamos cada ministério, e que venhamos despertar o dom que um dia recebemos de ti, que venhamos despertar esse chamado, despertar essa vocação, que ninguém aqui venha viver adormecido, mas que venhamos, ó Pai, nos posicionar, conforme está escrito em tua palavra: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te resplandecerá. Resplandece, Senhor, a tua glória, a tua unção, o teu poder sobre nós. Distribui dons sobre a tua igreja, Senhor, para o testemunho do evangelho. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.